Uma boa noite a todos, a paz de Cristo. Nós vamos fazer uma oração aqui e logo depois nós vamos entrar no texto de Mateus 24, 12 e 2 Coríntios 5, 18 e 19 também. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Pai, por simplesmente estarmos aqui, estarmos de pé, estarmos diante da Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, trabalha na vida de quem vai falar, Senhor, trabalha na vida de quem vai ouvir. Entra com a Tua providência na vida de cada um, principalmente jogando por terra cada empecilho, Senhor, que venha se levantar contra a palavra que vai ser dita, Senhor, que a Tua palavra possa chegar em cada coração, Senhor, que possa, Senhor, não haver resistência. Em nome do Teu santo Filho amado Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém, Jesus. Bom, em Mateus 24, 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Bom, meus irmãos, então, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por que ele diz de quase todos aqui? Porque muitos nesse momento, nesses dias de hoje, melhor dizendo, estão contrários às Escrituras, estão abandonando as Escrituras, outros até porque não leem, não estudam, não se adequam, e também muitos por simplesmente ter recebido uma doutrina que não provém da parte de Deus, a doutrina de demônios, que fala na carta de 2 Pedro, E isso é muito triste, mas como diz lá em 2 Pedro 2:1, que diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, aos quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, olha só como é que ele disse, que lá atrás houve, e também ele falou que haverá futuro, falsos mestres. Então, esse futuro é os dias de hoje. E justamente esse contexto onde está inserido aqui, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, esse versículo está enquadrado num contexto ao qual Cristo falava acerca de sua volta, como também esse pedacinho de 2 Pedro, ao qual eu li aqui, também fala acerca da volta de Cristo. Então, quer dizer, é um assunto que ele está contextualizado na mesma coisa, acerca da volta de Cristo. Mas não é sobre falsos profetas que eu venho falar, embora eles sejam muito importantes. Inclusive, as menções que são feitas aqui acerca de falsos profetas são bem maiores até do que sobre o amor. Mas a gente vai falar sobre o amor hoje, que é mais interessante. Que a palavra iniquidade, ela vem do grego anomia, que quer dizer, como tradução, a condição daquele que não cumpre as Escrituras. Porque não, aí vem, tradução A, porque não conhece a lei. Tradução B, porque transgride a lei. Aí me remete automaticamente, eu não consigo esquecer esse versículo de Mateus 22, 29, ao qual Cristo disse, que errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, você já está errado por não conhecer, e vai continuar errando por não conhecer. É exatamente o que está dizendo aqui a anomia, entendeu? Aí transgride a lei, transgride as Escrituras, por quê? Porque não conhece. E por que transgride a lei? Porque não buscou conhecer. E hoje a gente não temos mais desculpa para isso. Nós vivemos a era da informação. Então nós não temos como se esconder-se atrás de algum motivo, ou até mesmo, eu não preciso estudar porque meu pastor faz isso por mim, é um homem de Deus. Mas e se ele errar, e se ele pecar, e se ele cair? Então, nós devemos prestar atenção nisso. Então, o amor se esfriou. Hoje eu fui no mercado, e dentro do mercado tinha uma senhora que veio me pedir para comprar salsicha para ela. Salsicha, vejam bem, uma humildade, assim, uma senhorinha já devia ter quase seus 60 anos, uma coisa assim bem dolorida. Ela deve ter pedido mais alguém, não é possível, eu não creio que ela veio somente direto a mim. E ela veio me pedir uma coisa que era salsicha, para ela poder comer em casa, que não tinha mistura. Então, meus irmãos, olha que ponto que nós chegamos. E nós sabemos que muitos não ajudam, não fazem nada, e quando saem de perto dessas pessoas, ou gastam no bar bebendo uma cerveja, ou às vezes até numa boca de fumo, ou gastam em outra coisa qualquer supérflua, mas não ajudam a matar a fome do seu irmão. Por quê? A iniquidade se multiplicou. Essa iniquidade que ele está falando é o quê? É o afastamento das Escrituras, porque as Escrituras saiu do meio do povo, inclusive até mesmo do povo que se diz de Deus.
Nós precisamos retomar as Escrituras. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Porque sem as Escrituras, a Escritura é um manual do homem. É um manual, porque todo aparelho eletrônico tem um manual. E é interessante que eu vejo as pessoas, né? Qualquer aparelho eletrônico, ou até mesmo telefone, quando compram, eles fazem questão de ler o manual para entender o que o aparelho faz, o que o aparelho deixa de fazer, qual função, como fazer. As pessoas se interessam muito por isso, uma televisão nova, tudo isso se interessam para poder entender como é que funciona. Mas como entender como você se funciona? Que o manual do homem é a Escritura. São as Escrituras. Nós precisamos retomar isso. E como também está escrito aqui, ó, Mateus não, 2 Coríntios 5, no versículo 18, né? Foi o 18 que eu coloquei? 18? Sim, versículo 18, exatamente, ó. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que interessante isso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu acho que esse aqui é o maior gesto de amor, já que a pregação hoje é falar sobre amor. Então, nada mais justo do que a gente usar esse gesto de amor a qual Deus fez por nós, que entregou o seu Filho, não somente o seu Filho, mas o seu Filho unigênito, para que morresse por nós, naquela cruz, pagando uma dívida que não era dele. A dívida é nossa. Nós deveríamos morrer. Nós deveríamos estar naquela cruz. Nós deveríamos ter pagado cada gota de sangue derramada daquela dele. Deveria ser nossa. Mas não foi. Porque Deus nos amou primeiro. Mas interessante que aqui, ó, ele nos amou primeiro. E nos deu o ministério da reconciliação. A parte interessante, ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação está deixando bem claro aqui que é para todo aquele a qual passou a acreditar naquele sacrifício que Cristo fez na cruz. Você é um desses? Então, se você é um desses, claro que você recebeu o ministério da reconciliação. Porque o ministério da reconciliação, e essa reconciliação é com Deus, através de Cristo. Não é só para um pastor, não é somente para um presbítero, não é para o diácono, não é para a missionária, é para todos. Todos. Sem exceção, porque aqui não está dando exceção de alguém. Não está dizendo que é para somente algum cargo eclesiástico. Não está dizendo. Está dizendo que é para todos. Você crê no sacrifício de Cristo? Então esse ministério da reconciliação também é para você. É para cada um de nós. Inclui todos aqui. Porque Ele nos amou primeiro. Então se Ele nos amou primeiro, e o maior gesto de reconciliação que nós podemos fazer por alguém é conhecer as Escrituras para pregar para ele. Pregar para o próximo, para tirar ele do lamaçal do pecado, para poder ajudar ele a se limpar. Porque um dia eu estive em trevas, atolado até o pescoço, no lamaçal do pecado, por um breve momento. Mas alguém pregou para mim, e eu engatinhei. Ainda passei muito sufoco na mão de homens fraudulentos que queriam dinheiro, né? E eu sofri muito na mão desses homens, né? Mas também foi bem feito da minha parte, para minha parte, por quê? Porque atrás deles eu fui não somente crendo no sacrifício de Cristo, mas também atrás de uma vida melhor. Cristo pode te dar uma vida melhor? Sim, pode. E dá. Mas esse é o propósito? Não. Você precisa compreender, nós precisamos compreender que o propósito de Cristo na cruz é resgatar o homem do pecado. Vai deixar de pecar? Não quero dizer isso também, porque ninguém vai deixar de pecar enquanto estiver aqui nessa terra, nesse corpo mortal. Ninguém vai deixar de pecar. Mas, por outro lado, um pouco antes lá, aqui mesmo, né? Em Coríntios diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, se você está em Cristo, uma vez em Cristo, você vai pecar? Vai! Mas o pecado tem que ser algo acidental, não pode ser algo prazeroso. Você não pode ter aquele desejo, aquela busca, aquela ânsia por pecar, como nós vemos. Entendeu? Você pode até maquinar o mal, tentar fazer, mas no meio do caminho você tem que se arrepender. Você tem que voltar atrás. E que o que Cristo quer de nós é arrependimento. Você não tenha prazer no pecado, é isso que Ele quer de nós.
Entendeu? Porque Ele sabe que nós somos fracos, somos falhos, Ele sabe que nós vamos errar. Mas se você já erra premeditadamente, fica complicado, meus irmãos. Não tem como Ele amar. E lembrando também que o maior amor de Cristo está lá em João 14, né? Onde Ele diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Olha que interessante. Então, será que verdadeiramente nós amamos, quando na verdade nós não conhecemos as Escrituras do Deus que nos amou primeiro, entregando seu Filho na cruz para pagar a dívida que não era do Filho dele, sim nossa? E você vê que o negócio é tão sério, que Cristo por um momento, ele clamou dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Não desamparou. É porque também está escrito que Deus, Ele é tão puro de olhos, que Ele não pode contemplar o mal. E por um momento, todo o pecado da humanidade, daqueles que estavam lá atrás, daqueles que ainda haveriam de vir, estava sobre aquele ato de cruz que Cristo estava fazendo por nós. Aquela crucificação, Ele estava pagando tudo ali. Então, se a maldade humana estava sobre o Filho dele naquele momento, o que Ele fez? Ele foi obrigado a dar as costas. Porque Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ele não pode ir contra a palavra dele. Se você vê alguma coisa que está contra a palavra de Deus nas Escrituras, você já sabe que não provém dele. Não tem como provém de Deus. Porque Ele diz também, né, que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, se Ele é puro de olhos e não pode contemplar o mal, e se por um momento Jesus Cristo, Ele clamou, dizendo, por que me desamparaste? E nesse momento a maldade humana estava sobre Cristo. Aí você vê, olha o interessante, Deus Pai deu as costas para Cristo por um momento, por um pecado que não era dele, o pecado era nosso. E Ele deu as costas para Cristo, foi obrigado a dar. Imagine por nós se continuarmos a pecar, sem amar, principalmente amar o nosso próximo. E como a gente ama o nosso próximo? Reconciliando ele com Cristo, para que com Cristo faça o ministério de reconciliação com Deus. A gente precisa compreender isso. Aí vem o versículo 19 que diz assim, ó, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha só. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, nós vamos ser cobrados. Cá para nós. Não precisa nem responder. Quantas pessoas você reconciliou com Cristo esse ano? Através da sua pregação ou do seu testemunho? Quantas pessoas você reconciliou com Cristo? Você não precisa nem me responder. Essa pergunta fica para você mesmo e a resposta também. Mas se esse número está baixo ou é zero, precisamos rever os nossos conceitos. Será que nós somos um desses que o amor também se esfriou? Seremos um desses que também não cumpre as Escrituras? Como diz a anomia do que eu falei sobre a iniquidade? É um negócio estranho, né? Aí, Ministério da Reconciliação. Aí, o Ministério da Reconciliação, certo? A palavra reconciliação vem do grego catalage, que na primeira tradução diz troca. E na segunda tradução, que é o que mais me interessa aqui, diz assim, ó, ajuste de uma diferença, reconciliação, restauração, a situação favorável à anterior. Olha que interessante isso. Restauração, a situação favorável à anterior. Deve estar falando provavelmente o que aqui? Do que o projeto original, Éden. Porque quando Deus fez o homem, Ele não fez para pecar. Entretanto, o homem pecou, ele errou. Mas Deus deu o direito de reconciliação lá atrás para Adão também. E mostrou nele, né, o amor do próprio Deus, né, mas também mostrou a ele que as nossas atitudes têm um preço. E Adão pagou. Por conta do que ele fez, ele viu a morte. Ele deu entrada na morte, não somente na vida dele, na casa dele, em tudo, por conta disso. Aí continua na parte A assim dizendo, ó, no Novo Testamento da restauração da graça de Deus, aos pecadores que se arrependem e colocam sua confiança na morte expiatória de Cristo. Olha que interessante. É a palavra catalage. Reconciliação. Ou seja, aos pecadores que se arrependem. Se eu me arrependi verdadeiramente, se eu amo o meu próximo, como a palavra diz que eu devo amar, o ministério da reconciliação tem que estar em mim. Porque se eu me arrependi, eu coloco a minha confiança na morte expiatória de Cristo. Porque qual é a morte expiatória? Quando ele subiu naquele madeiro para poder derramar o seu sangue para pagar a conta que não era dele. A conta era nossa. É como, por exemplo, você entra no restaurante e você come, quando sai dele, você não tem que pagar? Tem que pagar. E a sua vida inteira, tudo que você fizer, se você não estiver confiando
verdadeiramente na morte expiatória de Cristo, você vai ter que pagar essa conta. Essa é a realidade. Então, meus irmãos, que nós viemos compreender nesse dia que o amor tem que estar sobre tudo. Porque se nós não amamos nosso próximo, a qual nós vemos, não temos como dizer que amamos a Deus, a qual não vemos. E qual o maior gesto de amor? Reconciliando cada um que nós encontrarmos por nossa trajetória com Cristo. Mas aí é que está o problema. Nós vamos fazer o que para eles? Vamos falar o que para eles? Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Jesus tem uma grande obra na sua vida. Essa é a pregação que nós devemos fazer? Ou é mostrar as Escrituras para cada um? Ou simplesmente, mais ainda, mostrar suas atitudes, seus gestos perante a sociedade? Porque seremos somente mais um que não amamos ao mundo. Nós precisamos amar o mundo, não o mundo, digo em si, mas o mundo, as pessoas. Cada um que está próximo de nós. E nós só precisamos fazer isso, reconciliar cada um com Cristo. Ah, mas ele não se converteu e eu preguei. Isso não é problema seu. Seu dever é pregar. Seu dever é conhecer para pregar, para reconciliar. Você prega, ou seja, lança semente. Quem vem regar é o Espírito Santo de Deus. Então a gente não tem que se preocupar com isso. E Deus não vai cobrar cada um pelo que está acontecendo. Mas sim, Ele vai cobrar. Porque você, durante... eu vejo muitas pessoas... eu tenho tantos anos de igreja. Tantos anos de igreja e ainda não conhece as Escrituras. Conhece um versículo aqui, outro lá, mais ou menos. Não conhece nada. Entendeu? Isso aqui é estranho? Sim, para mim é estranho. Porque foi a única coisa que Deus nos deixou. Para nos reconciliar com Ele e reconciliarmos outras pessoas com Ele também. E nós pagaremos esse preço. Nossas obras não salvam, mas se nós somos salvos em Cristo, nós devemos mudar as nossas atitudes e obras. Porque a salvação tem que ser algo que tem que ser compartilhado e muito. O maior gesto de amor que eu posso ter por uma pessoa não é dando dinheiro, não é dando comida, não é dando roupa, não é dando calçado, não é. O maior gesto de amor é eu pregando o amor desse Deus que morreu naquela cruz por nós. Esse é o maior gesto de amor. Essa é a maior atitude que eu posso fazer por alguém. É a coisa mais rica do mundo que eu posso entregar na mão de uma pessoa. É o conhecimento das Escrituras. Conduzir essa pessoa a Cristo. Essa é a maior coisa que nós podemos fazer. Eu acho que já dá para ficar por aqui, para não estender muito, porque sempre eu estendo, né? Eu não consigo falar pouco. Mas que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, que já é noite, em nome de Jesus.